Segurança em Foco. A informação nova, gente, é de que o Supremo Tribunal Federal decidiu no último dia 19 ampliar e garantir a aplicação de medidas protetivas de urgência, todas elas previstas na Lei Maria da Penha, para casos de violência de gênero contra mulheres fora do contexto doméstico, familiar ou que tenham relação de afeto. A gente vai conversar sobre este assunto agora com a defensora pública Bárbara Ceballos. Ela atua no Núcleo Especializado de Defesa dos Direitos da Mulher aqui no Espírito Santo. Bárbara, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes e ouvintes. Ô, Bárbara, um dos entendimentos aí do Supremo é o fim da exigência desse vínculo afetivo da vítima com o agressor? Exatamente. Antes já não era exigível isso, bastava que fosse uma relação familiar, por exemplo, não precisava ser uma relação íntima de afeto ou uma relação doméstica, e agora com a última decisão, basta que seja uma violência baseada em razão de gênero. E aí pode ser o vizinho, pode ser o colega de trabalho, o chefe, tudo mais, né? Sim, inclusive o caso que foi afetado com a repercussão geral, é um caso que envolvia um vizinho. Uhum. Como é que funciona isso na prática, Bárbara? Vamos dar bons exemplos aqui para as nossas ouvintes? Vamos lá, é o seguinte, antes, quando uma mulher sofria algum tipo de violência de gênero, porque uma coisa que é importante de ser dita é que a aplicação, a extensão das medidas protetivas de urgência não é para qualquer mulher em qualquer contexto, tá? Então, para que seja caracterizada uma hipótese de aplicação dos efeitos da Lei Maria da Penha, é necessário que seja verificada que essa violência foi baseada em razão de gênero. Mas antes dessa ampliação, exigia-se esse contexto específico, que era o ambiente doméstico, ou o ambiente familiar, ou uma relação íntima de afeto. Com isso, várias mulheres ficavam desprotegidas. Então, por exemplo, nesse caso que foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, é um caso no município de Formiga, em Minas Gerais, um vizinho tinha um interesse amoroso com essa mulher, e ele proferia algumas ameaças dizendo: você vai se casar comigo, mas eles não tinham nenhuma relação íntima. E mesmo assim ele fazia ameaças do tipo: você vai se casar comigo, eu vou te pegar para você morar comigo, e se for necessário, eu vou te matar. Meu Deus. E aí e isso é muito comum, Fernanda. E aí esses casos, eles não recebiam a proteção célere da Lei Maria da Penha, os mecanismos que são previstos nela, e por conta disso houve o pedido de medida protetiva de urgência para essa mulher, mas a Justiça indeferiu, na verdade, reconhecendo que era incompetente, que não era um caso de medida protetiva, exatamente porque não se encaixava nessas 3 hipóteses, que são as hipóteses previstas, né? Na literalidade do texto da Lei Maria da Penha, o que se tem é isso. O que o STF fez, na verdade, foi estabelecer que essa interpretação literal, ela era contrária à finalidade da norma, porque a Lei Maria da Penha, ela surgiu para ela densificar comandos que vieram do sistema interamericano, da Convenção de Belém do Pará. Então precisaria harmonizar o texto, não só essa Convenção interamericana, que é a Convenção de Belém do Pará, que é para eliminação e punição e erradicação de toda forma de violência contra a mulher, como também ao próprio texto da Constituição Federal, que não só estabelece o direito de igualdade, como estabelece também a inafastabilidade da tutela jurisdicional. Então, diante de uma situação de urgência, o judiciário tem que atuar de forma efetiva. Entendido. Bárbara, e elas procuravam a polícia e alegavam que tipo de crime, quando elas não podiam se enquadrar, então, em tese na Lei Maria da Penha? Não, o que muda não é o tipo do crime. Era perseguição, né? Exato. O crime, ele continua igual, mas, na verdade, o que se tem é o contexto em que ele é praticado. Então, a ameaça, ela é ameaça do mesmo jeito, mas ela vai ser uma ameaça que ela vai ser num contexto que atrai o sistema protetivo da Lei Maria da Penha ou não. Essa é a diferença, entende? E aí vai ter toda uma repercussão também, que está sendo muito discutida atualmente, a gente ainda vai ver como que vai ficar, que é em relação à competência. Quem que vai ser o juiz competente? O que o STF entendeu é que não importa onde for que essa mulher fizer o pedido de medida protetiva de urgência.
O juiz tem que apreciar de forma fundamentada. Agora, num segundo momento, ainda não foi publicada a decisão do Supremo Tribunal Federal, então a gente vai saber na prática como que isso vai ficar. Mas acompanhando a sessão plenária, a manifestação de cada um dos ministros, o que parece é que o entendimento foi o seguinte, que não importa qual seja o juiz que receber aquela demanda, ele vai atuar, vai apreciar o pedido de medida protetiva de urgência e, na sequência, ele tem que remeter o processo para a vara especializada. Existia uma preocupação muito grande dos casos de violência doméstica não irem para os juizados especiais. Então, quando a mulher não se enquadrava nessa previsão da Lei Maria da Penha, esse caso poderia ir para os juizados especiais, ser tratados como crimes de menor potencial ofensivo. Com a decisão do STF, parece que o entendimento é no sentido de que isso não será possível, vai para a vara especializada. Essa já era até uma alteração legislativa de maio. Isso. E que o juiz podia impor medidas protetivas de forma imediata, sem a exigência de o ajuizamento de uma ação prévia. É uma situação diferente aqui que eu estou falando. Estou falando sobre a competência do juiz. Na verdade, a gente não tem nenhuma vinculação, isso é importante que seja dito a todos os ouvintes. A medida protetiva de urgência, ela independe de qualquer outro tipo de ação, da apuração criminal do fato. A ideia é que tenha uma atuação célere para a proteção dessa mulher. A discussão é quem é o juiz competente para fazer isso. A gente tem uma insuficiência de varas, aqui no estado do Espírito Santo, de varas especializadas, juizados especializados em violência doméstica. Na capital do estado nós temos apenas uma. Então, uma preocupação real é a sobrecarga dessa vara. O STF olhou para isso e entendeu que o judiciário vai ter que adequar a sua estrutura para que efetivamente gere condições de uma atuação efetiva, sob pena de desproteger as mulheres que hoje são protegidas por esse mecanismo, que hoje já são, né? Agora incluem outras mulheres nisso. Perfeito. E como que uma mulher ela pode solicitar uma medida protetiva? Bom, a mulher ela pode solicitar uma medida protetiva de várias formas. Assim, a forma mais comum que a gente vê é acionando as delegacias, inclusive quando há delegacia especializada, a delegacia especializada. Mas é importante que seja dito, por exemplo, que a Defensoria Pública é uma porta de entrada. E exatamente para evitar a revitimização, porque não tem vinculação, não é necessário o boletim de ocorrência, que muitas mulheres acham que é necessário, isso não é necessário, isso é muito importante que seja dito. A Defensoria ela tem um formulário eletrônico de medidas protetivas de urgência, chama Clique Delas, então é só acessar o site da Defensoria Pública, logo que acessa o site, então www.defensoria.publica.es.def.br, ali dentro você já vê o formulário Clique Delas, é só preencher, é um formulário bastante simples, em menos de 24 horas, a defensora pública já entra em contato com essa mulher, pergunta para ela qual que é o melhor horário para fazer o atendimento dessa mulher, e aí é um atendimento acolhedor, humanitário, exatamente para evitar a revitimização e já dar início ao pedido de medida protetiva para essa mulher. Tem algumas participações aqui, uma delas aqui de uma das nossas ouvintes, né? Mulheres que ficam todos os dias em casa, ouvindo e vendo tragédias de outras mulheres, né? Sendo noticiadas, isso gera uma revolta e uma preocupação muito grande, diz essa nossa ouvinte. A gente não sabe exatamente o que fazer, o que pode ser feito diante de uma situação grave de imediato. Acho que o primeiro caminho você já deu, né? Procure ajuda, as delegacias especializadas de atendimento à mulher. Isso. A gente tem os canais de emergência, né? A gente pode acionar tanto o 190 quanto também o 180 em situações assim de urgência. A própria Guarda Municipal, ela também faz esse suporte. O núcleo da mulher também, que é o núcleo da Defensoria Pública, ele também está à disposição para receber, mesmo que não seja diretamente da própria mulher em situação de violência, a gente sabe, isso é muito importante de ser dito, que muitas vezes é exatamente a intervenção de alguém que não está nessa situação que salva a vida da mulher. Então,
é muito importante mesmo se envolver. Aquela história de que a violência doméstica é um assunto do casal, que tem que ficar no ambiente privado. Não, salvam vidas quando há essa interferência. E tem um outro ouvinte aqui falando assim, reforce aí com a Bárbara a necessidade delas fazerem a denúncia, né? Sim, com certeza, é muito importante. A gente vê, né, tem aqueles gestos também que são divulgados exatamente para pedir socorro. É comum a gente ver nos banheiros femininos também palavras, frases que podem ser pronunciadas para saber que a mulher está numa situação de violência. Então, tudo isso porque o que efetivamente tem mudado essa cultura e a situação que essas mulheres passam é o envolvimento de terceiros, quando a sociedade se envolve nisso. Isso, e rapidamente a Tânia perguntando se isso inclui a violência de gênero político. Sim, né? Sim, essa foi uma das novidades. O ministro Edson Fachin, ele fez questão de colocar isso em uma das teses. Ele fixou 4 teses, uma das teses expressas é exatamente a violência política de gênero, e é importante dizer também que essa decisão do STF, ela tem efeito vinculante e eficácia imediata, o que significa que ela já está valendo, o judiciário já é obrigado a obedecer. Então, para as eleições de outubro, as mulheres candidatas, etc., elas já estão beneficiadas com essa interpretação do STF. Perfeito. Bárbara, eu te agradeço pela gentileza, bom trabalho, hein? Eu que agradeço igualmente.